a única saída para este mundo. O título ele é sugestivo. Ele pode parecer pretensioso também. Como alguém pode dizer, qualquer homem pode dizer que só existe uma saída para este mundo. Quem sou eu ou quem quer que seja, homens, para dizer e fazer uma afirmação como essa? E é verdade, nenhum homem pode dizer isso. Nós não somos nada. Mas não sou eu e não são homens que dizem isso. É Deus. Eu, meditando essa semana sobre esse tema, eu sempre procuro usar uma imagem que retrate um pouco a ideia. Lembre, isso é apenas uma ilustração. Eu encontrei essa. E aqui nós temos o nosso planeta e uma mão que sustenta esse planeta. Ao mesmo tempo que ela sustenta esse planeta, ali está começando e gerando um fogo. Ele está no começo. E a imagem, ela tem como objetivo retratar dois fatos que Deus diz em sua palavra. Fatos narrados na Bíblia. A cada dia que passa, por mais triste que seja, mais no meio da igreja evangélica, tem negado a Bíblia como palavra de Deus, como única base que nós temos para conhecer a Deus, para saber quem somos. O fato é que, ainda que o mundo inteiro rejeite a Bíblia, ela não vai deixar jamais de ser a palavra de Deus. Portanto, se ela é a palavra de Deus, é Deus falando. E se é Deus falando, não importa o que eu e vocês pensamos. Só há uma reação que nós devemos ter diante de Deus falando. Jamais deixará de ser verdade o que Deus diz em sua palavra. O Senhor Jesus disse que nem um pingo de i, para nós entendermos, ou um tio, vai passar da sua lei sem que tudo se cumpra. O que ele quis dizer com isso? Tudo que foi escrito, porque é a palavra de Deus, e Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Muito do que ele já anunciou, nós lemos no início aqui, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele tempo. Quando Jesus disse isso, aquilo era inconcebível. Pois é, 40 anos depois, aconteceu aquilo literalmente. Jesus é Deus e o que Ele diz acontece. E como a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela narra vai acontecer. E que essa imagem ela tenta retratar são dois fatos. Primeiro é que alguém sustenta esse mundo. E o segundo é que este mesmo alguém vai destruir esse mundo. Mas isso está tão distante da linguagem hoje do Deus que se anuncia por aí. É um Deus que aceita qualquer coisa. Não é o Deus da Bíblia. Lembra, a imagem é apenas uma representação, nós vamos ver a palavra, que é o que importa. O primeiro fato é que alguém, e não leis impessoais, sustentam o universo. A lei da natureza. Nós temos estudiosos, durante muito tempo, que estudaram as leis que movem este universo. Mas essas leis
e aí a ideia de que essas leis governam isso de forma impessoal. Mas quem criou essas leis? Quem as estabeleceu? A carta aos Hebreus, no capítulo 1, os versos 1 a 3, fala quem é este alguém que sustenta este mundo por meio das leis que ele criou. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Deixando a imagem de lado, agora nós vamos ver Deus falando pela sua palavra. Eu vou projetar os textos. Se você está com a sua Bíblia aí, não deixe de acompanhar. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 1, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O autor aos Hebreus está dizendo basicamente que como Deus falou pelo Antigo Testamento da Bíblia. Em resumo é isso. Aí ele continua, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele agora então foca o Novo Testamento, os evangelhos que falam do Filho, o Filho é Jesus. Nesses últimos dias, ele diz, porque os últimos dias começaram quando Jesus veio há 2000 anos, e desde então nós estamos vivendo nos últimos dias. O ponto é que ele está dizendo que esse homem que veio há 2000 anos, que foi rejeitado, é o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus encarnado, e foi ele quem fez também o universo, ele é Deus. Mas o ponto é, quem sustenta esse universo? São leis impessoais? Verso 3, ele quem? Cristo, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus sustenta todas as coisas. Nós vamos ver quais todas as coisas são essas. Ele veio, ele cumpre toda a lei, ele morre, ele ressuscita, e ele faz isso para a purificação dos pecados, e agora Jesus está hoje à direita de Deus Pai, assentado, porque ele já fez tudo que era necessário para salvar pessoas. O fato aqui é que ele é quem sustenta. Deus sustenta esse universo. De que forma? Pela palavra do seu poder. A mesma palavra que um dia disse, haja luz, que criou tudo por meio da sua palavra. É essa palavra e não leis impessoais que sustentam. As leis existem, é claro que elas existem, elas são comprovadas, mas quem as criou? Deus. Deus sustenta este universo. Qual Deus? O único Deus que existe, o Deus da Bíblia. Mas pessoas creem em outros deuses, milhões, bilhões de pessoas, não me interessa. Só há um Deus, o Deus da Bíblia. Todos os outros são deuses com D minúsculo, são falsos deuses. Só há um único Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus da Bíblia. O segundo fato é que nós vimos lá, é que aquela mão que sustenta, por baixo estava começando ali um fogo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Lembre aqui, pela palavra do seu poder, ele sustenta esse mundo. Mas esse mesmo Deus que criou, nós vamos ver, e que sustenta, vai um dia destruí-lo. E não importa o que nós façamos, não importa o que o homem faça, é inevitável que isso aconteça. E nós vamos ver por que vai ter que ser destruído. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, palavra de Deus, palavra do seu poder, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Sendo assim, o Deus que sustenta, um dia vai destruir isso. Ele vai fazer. Não é um homem, ele vai fazer isso. Acreditemos ou não, tudo vai ser destruído. O planeta, a vida nele e esse grupo de pessoas chamado de homens ímpios. Nós vamos ver. Isso significa o fim da existência? Não. É uma outra realidade. A gente vai ver isso. Apesar de que um dia Deus irá destruir tudo, esse planeta e os homens ímpios, há uma possibilidade que eu e você não estejamos entre estes que serão destruídos. A gente vai ver essa possibilidade do ponto de vista humano. Mas antes, a pergunta é: por que Deus vai destruir algo que Ele criou e sustenta? Por que Ele vai destruir tudo? Porque esse mundo vai ser aniquilado. E nós vamos ver, a partir disso, então, tentar entender isso com 6 perguntas. Já que a gente vai falar da destruição, a gente vai ver como tudo começou. Qual a razão do mundo existir? Deus, nós vamos ver que começou pela criação. E qual é a razão? Por que Deus fez isso? A terceira pergunta é: como era esse mundo quando ele foi criado, logo após ter sido criado? Qual é o papel do homem, do ser humano, de homens e mulheres desse mundo? Por que o mundo está como está? Está bom, né? Está uma maravilha. Por mais otimista que o homem seja, ele está vendo que não está bom. Em quais áreas? Em todas. Em todas. Por que está como está um caos? E qual é a saída, então? Como tudo começou? Para entendermos por que este mundo precisa, entenda, Deus vai destruir. Não tem volta. Não tem mudança. Deus vai destruir. Por que Ele vai destruir? E para a gente entender, a gente tem que voltar para o princípio, para o início de todas as coisas. O nosso início, de homens e mulheres. E Deus relata de maneira simples, objetiva, clara, para qualquer pessoa entender, lá no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Como tudo começou, simples como o texto relata. Se você for ler Gênesis capítulo 1, todo você vai entender o que está escrito ali. Gênesis 1:1 disse: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós não sabemos quando foi este princípio. Eu creio que, de acordo com a palavra de Deus, não foi há tanto tempo quanto a ciência, com aspas bem definidas, diz que foi. O que nós sabemos, segundo o Criador, que disse para o homem escrever o que ele escreveu, o próprio Deus disse para ele, porque naquele momento não havia ninguém na criação, então Deus disse para Moisés escrever o que ele escreveu. Segundo o Criador, foi ele quem criou, Deus criou todas as coisas. Não foi, portanto, uma evolução impessoal, aleatória e sem propósito. Isso é um absurdo para uma mente que pense um pouco. De tudo que existe, não tem propósito nenhum, para nada. Foram processos aleatórios que foram a seleção natural
do mais forte vencendo só pela sua força física para chegar no que a gente tem hoje. É tão absurdo, mas os grandes pensadores desse mundo defendem isso. Mas não foi assim. A teoria da evolução é uma das grandes mentiras do nosso tempo. Uma das grandes mentiras do nosso tempo, e que foi tão disseminada e tão propagada como verdade. E aí eu sempre gosto de lembrar de Joseph Goebbels, o marqueteiro de Adolf Hitler. E ele tem uma frase célebre, ele diz assim: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Então, é a evolução, todo mundo diz evolução, e então hoje aceita. Hoje todo mundo está dizendo, não existe homem e mulher, não existe homem e mulher, não existe só homem e mulher, existem 73 possibilidades de gênero, e daqui a pouco todo mundo vai aceitar a mentira. Existem vários deuses, vários caminhos para Deus, essa mentira sendo dita 100 vezes, todo mundo vai aceitar. Mas nós cremos na verdade, na palavra de Deus infalível, que não mente nunca, porque Deus é o seu autor. O que importa é que o Deus, o único Deus, o Deus pessoal da Bíblia, que é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está aqui, está em qualquer área deste universo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele sabe o que você vai dizer daqui 10 anos, se você estiver aqui. Esse Deus criou tudo que existe. Gênesis é uma palavra no grego que significa origem, criação. Foi como Deus começou tudo. E se você for ver ali no capítulo 1, há uma ordem. A terra, os céus, a luz, o sol, a lua, animais, vegetais e o homem. Fundamental. Eu fiz uma distinção entre animais e o homem. O homem não é um animal. Nós vamos ver isso. Eis o resumo da criação, Êxodo capítulo 20, verso 11. Simples, para qualquer pessoa entender. Teólogos querem distorcer isso. Liberais. Mas é claro isso. Em 6 dias fez o Senhor, esse Deus da Bíblia, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas não foi em milhões de anos? Não, não foi em milhões de anos. Se Ele quisesse fazer assim, Ele faria. Ele é Deus. E Ele fez porque Ele quis em 6 dias. 6 dias de 24 horas. Simples assim, para qualquer pessoa entender. Mas isso é coisa de ignorante. Nós somos ignorantes. Nós cremos na palavra de Deus, que é a verdade, em oposição às várias 100 vezes de muitas mentiras lançadas durante a história. Assim, tudo começou. Porque Deus, que sempre existiu, criou. Sendo Deus, Ele decidiu criar por sua vontade. Segunda pergunta: qual a razão de tudo existir? Porque se Deus, Ele é tudo isso que a Bíblia diz, Ele não precisa de nada, certo? Certo. Deus não tem necessidade de nada. Se Deus tivesse qualquer necessidade, Ele não seria Deus. Seres finitos e imensamente limitados como eu e como vocês, não conseguimos compreender a Deus. É impossível. É claro que pela graça dele, Ele quis revelar o que Ele quis revelar dele por meio da sua palavra. Mas nós não compreendemos tudo. Nem nunca vamos compreender tudo. Nós estamos falando de Deus. Ainda assim, a Bíblia é clara em afirmar que Deus é eterno. Todos nós sabemos o que é ser eterno. Sabemos o conceito, não sabemos o que é, porque nós não somos eternos. Bom, nós somos.
A gente vai ver que nós somos eternos. Mas nós, eternos no sentido que tivemos um início, não tem mais fim para nós, tem mudança de realidade. Mas Deus não. Deus não tem um começo, Ele não tem um fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não tem início e não tem fim. Nós não entendemos isso, mas isso é bíblico, Deus falando por meio da sua palavra. Ele é eterno e, portanto, sendo Deus, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele não precisa que eu e vocês venhamos aqui todo domingo cantar para Ele. Ele não se sente melhor por isso. O benefício é para nós que cremos. E uma definição de uma confissão, que é a nossa, que não foi escrita por nós, graças a Deus por isso, tem uma definição de quem Deus é. Tudo à luz da Bíblia. Ainda que maravilhosa essa definição, ela é limitada devido à nossa mente. Quem é esse Deus? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas e para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele, Deus, somente é a fonte de toda a existência, de quem e através de quem e para quem são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por meio delas e para elas e sobre elas tudo o que lhe agrade. Todas as coisas são abertas e manifestas perante Ele, e o seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura. Tudo isso está na Bíblia. São vários textos condensados nessa pequena parte. O fato é que o Deus da Bíblia é esse aqui. Alguns textos que nos ajudam a entender isso. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de tudo havia Deus, e antes dele, ele havia. Por isso que ele usa a expressão para se definir, eu sou. Eu sou. Nós não conseguimos entender isso, mas ele usou essa expressão para definir quem ele é. Ele é o eterno eu sou. Ele sempre existiu. Atos, capítulo 17, versos 24 a 25. Nós estamos vendo aqui, há vários outros textos, nós não temos tempo para ver, obviamente, mas nós vimos que Ele é eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Antes de existir tudo, Ele é. E aí então mostra esse texto de Atos, que Ele não tem necessidade de nada nem de ninguém. Atos 17, 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está falando isso num contexto onde havia vários deuses falsos. Eu falei, deixa eu falar para vocês o único Deus, o verdadeiro Deus, quem Ele é. Tudo que vocês estão seguindo aqui é falso. E aí então ele descreve esse Deus. Ele, Deus, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Deus é que dá tudo, Deus que criou todas as coisas. Ele só não criou uma coisa, que eu e vocês criamos. A gente vai ver. Diante de um Deus tão grandioso, a sua palavra, então, vai responder por que tudo isso existe. Se Ele é eterno, se Ele não é autossuficiente, se Ele não precisa de nada, por que Ele criou o que tem hoje? Por que Ele criou tudo isso? Qual é o propósito? Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Esse texto é maravilhoso, porque a palavra de Deus é maravilhosa.
Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Deus criou porque Ele quis, para a glória dEle. Essa é a razão de tudo existir. Sendo assim, tudo é dele. Tudo que existe é dele. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que existe, seres inanimados e seres vivos, sejam físicos ou espirituais, tudo pertence a Deus. Quando eu penso nisso, eu considero isso só pela graça de Deus, porque antes eu não via nada disso. Bom, e é uma pergunta racional. Se Deus existe e Ele é o Criador de todas as coisas, eu devo prestar contas da minha vida para Ele. Eu existo porque Ele quis que eu existisse. Então, como eu vivo no planeta que é dele, com a vida que Ele me deu, eu deveria me importar com o que Ele diz ou pensa. Mas ninguém nasce com esse pensamento. Nenhum de nós quer saber nada de Deus. Por quê? A gente chega lá. Como era tudo no início? Como esse mundo foi criado? Eu espero que você entenda, o que nós estamos apresentando aqui não é para você analisar, não é para passar pelo seu crivo, é para você, pela graça de Deus, colocar o seu rosto no chão e se dobrar diante desse Deus. O mundo vai achar isso um absurdo, mas não importa o que o mundo diga. A questão é como eu e vocês respondemos a isso que nós estamos vendo quando Deus diz em sua palavra. Deus não está interessado se nós concordamos, aceitamos ou qual a nossa opinião. Isso não tem a menor relevância. Como foi tudo criado? É fundamental, diante de um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, e quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, que está como está, Deus criou tudo isso? O Salmo 34, versículo 8, e o Salmo 119, versículo 68, diz que Deus é, e há vários outros textos, bom. Ó, provai e vede que o Senhor Deus é bom. Tu, Deus, és bom, e tudo o que fazes é muito bom. Ensina-me os teus decretos. Bom, se Deus criou tudo, criou para a sua glória, porque Ele quis ir para a sua glória, por que está do jeito que está? Ele é bom. Então Ele não criou o que gera e governa este mundo hoje, debaixo do governo soberano dEle. Por Deus ser bom, Ele não pode fazer nada moralmente errado, maligno ou maldoso, que é o que a gente vive hoje, e vocês sabemos isso porque nós somos naturalmente assim. Mas se Deus nos criou, o que aconteceu? Se Ele é bom e Ele não pode criar nada moralmente mal, maligno, Ele não pode criar o pecado, que é o que nós somos e temos em essência, palavra rejeitada hoje, inclusive, em muitos púlpitos. Por que nós vemos isso hoje? Se Deus não é o originador, o criador
do mal moral, do pecado, dos nossos erros. Tiago capítulo 1, verso 13, diz que Deus não somente não pode criar o mal porque Ele é bom, mas Ele sequer é tentado para fazer algo mal. Não pode ser atingido pelo mal. Tiago capítulo 1, verso 13, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É claro, Tiago está falando ali para cristãos, eu estou sendo tentado e a culpa é de Deus. Não, Deus não pode fazer isso, porque Ele não tem nenhuma relação com o mal moral. O irmão Matthew Henry diz, Deus não pode ser um promotor do que é repugnante à sua natureza. Deus abomina qualquer mal, expressão de mal moral, que nós chamamos, ou a Bíblia chama de pecado. Portanto, tudo foi criado por Deus, bom, aliás, muito bom. Ele é bom e tudo que Ele faz, o salmista diz, é muito bom. E Gênesis, lembra do texto? O último versículo, nós vemos o primeiro da criação, e agora vamos ver o último versículo de Gênesis 1, verso 31. Deus está dizendo o que Ele viu na criação que Ele fez para Moisés. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Lembra que Ele criou em 6 dias? É claro que é assim, porque Deus é bom, Ele não pode criar o mal. Ele não pode criar o pecado. Deus abomina o pecado. Deus não pode algumas coisas? Sim, Ele não pode deixar de ser quem Ele é. E aí isso nos leva à quarta questão, e é onde nós entramos. Porque até então, nós estamos vendo de quem Deus é, de como Ele criou, para quem Ele criou, para Ele. E entramos nós, o homem. O homem, homens e mulheres. E eu não tenho que me desculpar para ninguém dizer que o homem representa a humanidade. O homem foi criado por Deus. Nós somos criados por Deus. Lembra que Paulo diz, Ele dá a vida. Eu e vocês estamos aqui agora porque Deus um dia nos gerou, deu uma vida para nós. A criação de Deus era muito boa. E viu tudo que Ele criou e era muito bom. Bom, entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 31 tem o Gênesis 1, 27. É o texto que nós vamos ler. Diz aí, preste atenção nas cores do texto. Veja se você consegue entender alguma mensagem subliminar no texto. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não quero dizer nada com esse azul e esse rosa. Fica claro que Deus criou o homem. O versículo 31 diz que Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. Então, o homem criado era muito bom. Mas é claro, Deus é bom. Ele não pode criar nada mal, Ele não pode criar o pecado. E outra, isso me deixa indignado quando nós, às vezes, usamos essa linguagem chula do mundo para dizer que o homem é um animal evoluído. O homem foi criado, nós, ainda que maculados pelo pecado, somos a imagem e semelhança de Deus, o único ser que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Não diga que o homem é um animal. Deus criou homens, Deus criou o homem e criou a mulher. Como Deus é pessoal, é um ser pessoal, Ele não é uma força impessoal. Aliás, Ele é um Deus trino que se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ele criou um homem para ser um ser pessoal. Ele criou o homem com uma mente, com uma razão, com a capacidade de escolher, com vontade. Animais não têm vontade. Animais, eles expressam sentimentos? Não, eles expressam não sentimento, mas instinto. Mas hoje tem gente chamando o meu cachorrinho de meu filhinho. Misericórdia. O fato é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que Deus criou todas as coisas? Qual a razão? Tudo para a glória dele. Qual era o papel do homem? Glorificar a Deus. Mas ele deu ao homem, com essa mente, a capacidade de escolher, aquele homem tinha. Esse homem, então, decide, por sua livre e espontânea vontade, desobedecer o Deus que o criou. Ele não criou robôs, ele criou um ser com a capacidade de escolher. O homem decidiu, então, desonrar o seu Criador, não viver para a glória do seu Criador. E nós vemos isso em Gênesis também, capítulo 2, versos 15 a 16. Qual é a nossa participação? A gente está vendo. Deus havia criado o homem e a mulher sem pecado, ele os colocou em um jardim na terra para cuidar daquele jardim, tudo era perfeito, não havia pecado, não havia mal moral, não havia nada de errado, era tudo perfeito, tudo muito bom, porque Deus, sendo bom, criou tudo muito bom. Mas então Deus vai colocar aquele homem à prova. E o texto diz isso, Gênesis 2, 15 a 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E se você continuar o texto, você vai ver o que aconteceu. O homem e a sua esposa desobedeceram a Deus. Eles foram influenciados por um outro ser que havia também desobedecido a Deus, mas eles fizeram aquela escolha de forma livre e espontânea. Eles quiseram ser como Deus. Naquela hora entra o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o que aconteceu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa foi a escolha e essa nossa participação. Mas o que eu tenho a ver com isso? Se eu e você estivéssemos lá, porque nós somos filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles, ele representa a humanidade, eu e você estamos lá. Mas por que isso? É porque Deus disse que é assim. Se você estivesse lá, você faria exatamente a mesma coisa, e eu também. O homem desobedece, desonra e não glorifica a Deus. E isso, então, responde à nossa quinta pergunta. Por que o mundo está como está? Porque um dia o homem desobedeceu a Deus. Naquela hora, o pecado entrou no mundo e na raça humana e atingiu a todos nós. Por isso que a Bíblia diz que eu e vocês nascemos em pecado. Nós deveríamos viver para Deus, mas nós nascemos, e desde que nós nascemos contrários a Deus, nos opomos a Deus, não queremos a Deus. Nós nascemos em iniquidade, fomos concebidos em pecado.
Essa é a nossa realidade. De todo ser humano que já pisou sobre a face dessa terra, com exceção de um só. Com a entrada do pecado, absolutamente toda forma de mal que existe veio. O Covid é consequência do pecado. O adultério é consequência do pecado. O divórcio é consequência do pecado. Pais maltratando seus filhos é consequência do pecado. A mentira no trabalho é consequência do pecado. Todo mal que eu e vocês cometemos durante a nossa vida, e aqui eu estou vendo pela média da faixa etária, nós cometemos muitos pecados. Foi porque um dia entrou o pecado na raça, e eu e vocês fazemos parte disso. Essa é a nossa participação. Tudo foi afetado pelo pecado. Desde o primeiro casal, todos somos pecadores. Mas o que são pecados? Eu citei alguns, mas vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, e Apocalipse, capítulo 22, verso 15. São dois textos que retratam pecados que são expressões da entrada do pecado na raça humana. E não tem nenhum homem ou mulher aqui dentro dessa sala que não tenha cometido alguns desses, muitas vezes. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? Toda hora que vocês sabemos devemos fazer uma coisa que é certa, nós não fazemos, nós estamos sendo injustos. Quais? Todas. Não vos enganeis nem impuros. Qualquer expressão de sexualidade distorcida à luz da palavra de Deus é impureza. Nem idólatras, qualquer expressão de adoração que não seja a Deus é idolatria. Nem adúlteros são aqueles que têm relacionamento sexual, se são casados fora, mas Jesus disse que não é somente um relacionamento físico, mas se olhar para uma mulher, um homem olhar para uma mulher, e vice-versa, com uma intenção impura, é adúltero. Nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso são pecados. Aqui tem uma relação. Apocalipse 22, 15. Fora do reino de Deus, João vai dizer, ficam os cães. Os cães não são os animais. Cão era uma expressão usada naquela época para dizer de pessoas que eram totalmente depravadas, malignas, em várias circunstâncias e atos. Ficam os feiticeiros. Feitiçaria é todo tipo de religião que não seja a fé cristã. Os impuros, de novo, estão aí, os assassinos. Jesus disse que se você disser para alguém uma palavra dura, é como se você fosse um assassino. Então não é só matar fisicamente, mas matar no desejo mal para aquela pessoa. Idólatras, e aí ele encerra com algo que ninguém faz. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Estas relações mostram o que trouxe o pecado na entrada. E eu e vocês somos pecadores. Não dá para mudar mais isso. Nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar. Vir aqui, ouvir e ir embora, não ter mudança, não significa nada. Ou eu tentar, mentir, então vou parar de mentir. Não dá mais, porque você já é um mentiroso. Mesmo que você consiga parar de mentir, vai ter outras coisas que eu e vocês nunca vamos conseguir parar a partir de nós mesmos. Outros pecados que nós cometemos. Entenda, Deus é santo e justo e abomina o pecado. Deus, Ele não tolera o pecado, Ele não vai colocar o nosso pecado debaixo do tapete. Ele não vai deixar para lá o nosso pecado. Se Ele é justo e Ele é santo, Ele tem que condenar o pecado e os pecadores. Lembra? Quando nós lemos no início, por que Deus vai destruir esse mundo? Por causa do pecado.
e vai destruir todos aqueles que continuam no pecado, que vivem na prática de seus pecados, porque Ele é santo, Ele é justo. Deus vai destruir os céus e a terra e os homens ímpios. Não há nada que eu e você possamos fazer, obras, religião, eu não mato, eu não roubo, blá, 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 não resolve nada. Romanos, capítulo 5, verso 12, mostra que eu e vocês estávamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, lembra do relato da entrada do pecado? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque nós pecamos, nascemos em pecado, nós vamos morrer. Não há como evitar a morte. É impossível. Por que nós morremos? Porque pessoas que nós amamos morrem, porque nós vamos morrer por causa do nosso pecado. Mas há uma única saída. E tudo isso para mostrar quem é essa saída. Não é uma religião, não é um conjunto de regras, não é um livro, é uma pessoa, Cristo Jesus, Deus encarnado, que se fez homem. Diferentemente de nós, nunca cometeu um pecado porque Ele é Deus. Ele obedeceu tudo que Deus exige. Deus exige perfeição. E Ele veio e cumpriu toda a lei. E Ele mesmo nos diz qual deve ser a nossa resposta. Marcos capítulo 1, verso 15. Essas são as primeiras palavras do ministério de Jesus. Ela era para aqueles homens daquela época, é para nós hoje. O tempo é chegado, dizia ele, Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esta é a única saída para mim e para você. Para que nós não sejamos destruídos com os homens ímpios que serão destruídos com essa terra. Deus não vai mudar de ideia. Não há nada que nós possamos fazer para que isso mude. O fim desta realidade vai vir. O tempo é chegado, lembra? O tempo do fim começou quando Jesus veio a primeira vez. E Ele vai vir uma segunda vez para destruir tudo isso. Criar novos céus e nova terra. Para aqueles que creem no Evangelho. E aqueles que são os homens ímpios vão deixar de existir? Não, eles serão condenados eternamente. Porque Deus é justo. Infelizmente, a maioria vai rejeitar o Evangelho e vai preferir continuar vivendo em seus pecados. Mas a minha oração é que esse não seja o seu caso. Deus está ordenando para você: arrependa-se e creia no Evangelho. Reconheça que é um pecador. Eu citei uma lista. Nenhum de nós aqui está fora daquelas duas listas. E elas são um resumo. Nenhum de nós está fora daquelas listas e de ter cometido pecados como aqueles muitas e muitas vezes. Se fosse uma única vez, já seria suficiente contra um Deus que é santo condenar-nos. Mas Jesus está dizendo que há uma possibilidade: crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Eu termino com o texto de João, capítulo 3, os versos 16 a 19, que é a descrição do que é o Evangelho. Eu espero que você esteja perguntando: mas o que é crer no Evangelho? Eu espero que você esteja perguntando: como eu posso crer? Eu espero que você esteja desejando: eu quero crer no Evangelho.
João capítulo 3, versos 16 a 19. É Jesus que está dizendo aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o Evangelho? O Evangelho é a maior expressão do amor de Deus por homens pecadores. O Evangelho é a maior expressão da graça. Ele amou e Ele deu. Da misericórdia de Deus por pecadores como eu e como vocês. Ele deu o seu Filho para que pessoas pudessem crer nele e se arrependessem de seus pecados. E não importa quão pecador você tenha sido, ou eu, não importa. Mas eu sou muito pecador. Essa lista aí é fichinha para mim. Pois é, mas Cristo veio para pecadores de todos os níveis. Entenda, Jesus veio salvar pecadores. Ele não veio salvar pessoas que se acham boas, porque elas não existem, ainda que elas se achem. Jesus veio salvar pecadores, e Ele está dizendo, quem crer nele não vai perecer. O que é perecer? Ser destruído com os homens ímpios, ser condenado. Não perecer é não ser condenado eternamente, é ser salvo dessa destruição que vai acontecer. Verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Todos então, porque ele veio para o mundo, então todos vão ser salvos? Não, aqueles que creem. Quem nele crê, crê em Cristo, no Evangelho, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Esse é o nosso estado. Nós já estamos condenados devido a termos nascido em pecado e cometemos os inúmeros pecados que cometemos. Nosso estado é de condenação. Mas se nós crermos em Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, Ele nos perdoa, nos salva, nos purifica e nos dá acesso a Ele, para conhecermos a Deus, para andarmos com Ele, para ter sentido nessa vida, nesse mundo de caos. Só Cristo. Só em Jesus eu tenho paz, nós cantamos. Mas quem não crê já está condenado. Porque as pessoas não creem. O julgamento é este, a luz veio ao mundo, Ele é a luz do mundo, Ele disse. Mas os homens amaram as trevas, preferiram o seu pecado, porque as suas obras eram más. A minha oração é que o Espírito Santo revele o Evangelho para você. Se você crer, sabe o que vai acontecer? Você vai se arrepender de seus pecados. Você vai clamar misericórdia e perdão. E sabe o que vai acontecer? Se você crer, o Espírito Santo vai dizer, você já foi perdoado na cruz em Cristo. Lá na cruz, quando Cristo morreu, Ele morreu por pecadores, para pagar o que Deus exigia. Ele derramou o seu sangue poderoso para purificar os nossos inúmeros pecados, se crermos nele, para nos perdoar e para na sua ressurreição nos dar uma nova vida. E esse é o Evangelho, é isso que eu e vocês precisamos crer. Se você crer no Evangelho, Cristo vai transformar a sua vida. Você não vai ser perfeito, não há cristãos perfeitos, mas Ele vai mudar a sua vida, seus valores, seus conceitos. E quando Ele vier para destruir esse mundo, Ele vai criar um novo mundo, um novo céu, nova terra, literalmente, tão literais quanto essa aqui que a gente está. Só que lá nunca mais vai haver pecado, o pecado vai ser totalmente aniquilado na condenação. E todos aqueles que creram no Evangelho e se arrependeram estarão com Ele para sempre. A minha oração é que o Espírito de Deus revele o Evangelho a você. Eu não posso fazer isso, mas eu clamo ao Senhor que faça, que revele Cristo. Se você quiser conversar a respeito, vai ser um prazer.